uma cidade conhecida pela liberdade. E é uma honra seguir o senador Haggerty e falar com vocês hoje. Hoje eu decidi usar slides. E para aqueles de vocês que já viram minha apresentação, algumas são com slides, outras são sem slides. Recebi muitos bons comentários sobre aqueles com slides. Então achei que essa era a melhor maneira de melhorar essa apresentação. Tinha mais slides, sabe? Então o número aumenta. E sem mais demora, quero falar sobre a revolução do Bitcoin e também quero falar sobre a reconstrução da nossa economia global. Com capital digital. O mundo como o conhecemos, isso é baseado em ideias e tecnologia do século XX. As ações negociam das 9h30 às 4h, a menos que haja um feriado bancário. Você não consegue fazer nada no fim de semana. Tudo é devagar, tudo é caro. Se quisermos prosperar no século XXI, precisamos de novas ideias. E elas precisam ser baseadas em novas tecnologias. Este gráfico você já viu antes, eu mostrei. São 900 trilhões de dólares em riqueza global. Esses 900 trilhões de dólares estão espalhados entre ativos físicos e financeiros, que são ideias do século XX. Tecnologia do século XX. E no canto superior esquerdo há um pequeno ponto laranja. O pequeno ativo laranja que poderia, o que chamamos de Bitcoin, é 1 trilhão. Parece muito se você começar do zero. Mas quando você olha contra o esquema maior das coisas no mundo, é 0,1%. Aqui está outra maneira de ver o mesmo gráfico. Não se trata de 900 trilhões em ativos. São vários ativos mantidos pelo seu valor de utilidade. E um monte de ativos mantidos como reserva de valor, capital de longo prazo. Quando compro uma casa, quero morar nela. Mas quando eu compro um monte de títulos, eu só coloco meu dinheiro lá. Porque não sabia o que mais fazer com o dinheiro. E quando você começa a ver o mundo como um grande pedaço de capital de longo prazo, 450 trilhões de dólares ou mais de capital, e você começa a pensar na maneira como armazenamos esse capital, você vê o motor da revolução. A economia global luta porque estamos dependendo de ativos imperfeitos e sistemas imperfeitos para armazenar esse capital. Está prejudicando a preservação do nosso capital. Como podemos projetar um sistema melhor? Bem, esse é Telsa. E Telsa tinha uma citação. Ele disse que se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Vou traduzir isso. Agora vou falar sobre a física do dinheiro. O que é a física do dinheiro? Energia é dinheiro, ou capital, ou riqueza. Você pode usar esses termos de forma intercambiável neste discurso. Frequência é sobre a duração ou a vida útil. Quanto tempo vai demorar? 1 minuto, 1 hora, 1 ano, 1 século? E nós vibramos dinheiro. Toda vez que negociamos entre nós, transferimos de um lugar para outro, ou transformamos um imóvel em outro tipo de ativo. E aqui está uma coisa importante. Equação. Isso é útil. A vida útil é igual ao valor de um ativo, dividido pelo custo para manter esse ativo. Se você está procurando a vida útil do seu dinheiro em um ativo, então a maneira de descobrir isso é perguntar: quanto custa a cada ano para manter esse ativo em condição impecável? O que eu tenho que gastar para evitar depreciação ou deterioração? Acontece que essa vida útil, está muito próxima de algo que conhecemos na comunidade Bitcoin como Stock to Flow. Elas estão muito relacionadas se você medir em anos. Muitas pessoas e a maioria das empresas usam ativos financeiros para preservar o capital. E isso é a fonte de um desafio para nós. Vamos falar sobre ativos financeiros. Eu quero manter meu dinheiro por um longo período de tempo. Comece com $1 bilhão, coloque no peso e o dinheiro vai se esvaindo em 2 anos. Uma taxa de inflação
de 98% tira de você sua energia econômica, o seu capital. Este não é um bom ativo de longa duração. A lira turca, seu capital perdido em 3 anos. O dólar americano, sob a inflação monetária tradicional do último século, os meus últimos 14 anos. Mas não é como se você tivesse isso por 14 anos. A vida está sendo sugada de você, linearmente ao longo dos 14 anos. Coloque seu dinheiro em um fundo hedge. Qual é o custo anual? É uma taxa de gestão de 2% e depois 20% dos lucros. Cerca de 4% ao ano se você estiver investindo em ativos normais. Isso significa que é um ativo de 25 anos. Títulos do Tesouro. Você vai conseguir um rendimento, mas o retorno de 3,1% após impostos é ofuscado pela inflação monetária de 7%. Talvez seu dinheiro dure 30 anos. Capital em um fundo mútuo, onde você paga uma taxa de 1% por 100 anos. Isso é o melhor que você vai conseguir. Se você conseguir comprar um portfólio diversificado a 10 pontos base, o risco da contraparte vai levá-lo a um custo de 1%. Então, esses são seus ativos financeiros. Estamos operando o mundo com um conjunto de ideias do século XX. E, em média, seus ativos financeiros vão durar 30 anos. Todos sabemos que a inflação dilui o valor dos ativos financeiros. Mas a inflação é apenas a ponta do iceberg. Você também vai ser diluído por tarifas, pedágios, imposições legais e transferências. Impostos. Temos todos os tipos de impostos. Imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital. Toda vez que você movimenta o dinheiro, você é taxado. Então, se os impostos não te pegarem e os processos não te derrubarem, você ainda tem o clima, a concorrência, a obsolescência, a política e as catástrofes. Essas são as coisas que diluem o valor do seu capital ao longo do tempo. E se você quiser manter a energia econômica, você tem que lutar contra essa fricção. Bom, a maioria das pessoas percebe que isso é uma empreitada frustrante. E é sem chance de ganhar. Então desistem de ativos financeiros. E eles começam a investir em ativos físicos para preservar o capital. Bem, aqui está o ativo físico da Ferrari. Não é uma boa maneira de manter seu dinheiro para sempre. Porque depois de 5 anos você gastou tanto com o seguro, a manutenção e a depreciação, quanto vale? Iates não são muito melhores. Se você gastar 34% do seu dinheiro operando, você também sofre com a depreciação. Não guarde seu dinheiro em iates. Uma casa em Miami Beach. Se você compra uma casa de 10 milhões de dólares, é melhor arranjar 10 milhões de dólares para manter a casa por 17 anos. Agora você está sem dinheiro. Prata, 22 anos. Um armazém, 40 anos. Talvez 50 anos. Assentado 72 anos e... O imposto médio sobre propriedade nos Estados Unidos é de 1,1%. Isso significa que o seu dinheiro vai durar 91 anos, a menos que o governo reavalie o valor da sua propriedade. Então, vai durar menos de 91 anos. A fazenda familiar mais antiga dos Estados Unidos é a King Ranch. Eles conseguiram 173 anos. Todas as outras famílias do país falharam. E aqui está a propriedade detida há mais tempo. A Crown Estate, no Reino Unido. Podemos dizer que a família real possui desde 1066. Mas, por outro lado, passou dos Plantagenetas aos Stuarts, através dos Lancasters e dos Yorks. E, eventualmente, encontrou seu caminho até a família Hanover. Então, talvez 7 famílias diferentes tenham dividido isso. Nenhum deles pôde levar com eles. Então, você pode achar que ativos físicos duram 1000 anos, mas provavelmente o melhor que você consegue é entre 50 e 75 anos. A entropia está diluindo o valor dos seus bens físicos. Está sugando o capital, a energia deles. Há uma razão pela qual se chama terra e não céu. Porque os políticos são muito criativos. Eles inventaram um imposto municipal, um imposto do condado, um imposto estadual, um imposto federal, um imposto de transferência, um imposto de uso, propriedade. E se isso não bastar, há controle de aluguel, controle de preços ou um choque cultural. Então você tem concorrência, pode sofrer discriminação, há recessão, a moeda pode colapsar. E seus inquilinos podem não te pagar. Alguém vai escorregar e cair na calçada da frente e te processar. Tem o clima, guerra, crime e catástrofes. E se os preços da energia dispararem, vai ser difícil para você conseguir ir em frente.
O capital físico não é uma solução simples. Algo que eu aprendi no MIT, as 3 leis da termodinâmica, você não pode vencer. Você não pode sair no zero. Você não pode sair do jogo. Então você poderia parar por aqui e ficar um pouco deprimido. Mas ao mesmo tempo não queremos perder. Então você começa a pensar, e se conseguíssemos encontrar uma saída do jogo? Então poderíamos equilibrar. Então você pode ganhar. Satoshi encontrou uma solução. Ele deu de presente. E ele foi embora. Isso é o Bitcoin. O Bitcoin é capital digital. Foi isso que ele criou. O capital do Bitcoin é imortal, imutável e imaterial. E eu uso isso nesse sentido, tem um tempo de vida infinito. Não é atacado pelas forças do clima, entropia e inflação. É imaterial, no sentido de que não está no mundo físico. Não está sofrendo com todos esses desastres. A praga dos ativos financeiros e físicos. E é a solução para o nosso dilema econômico. A transformação do nosso capital de ativos financeiros e físicos para ativos digitais resolve o problema que todos estamos enfrentando. Agora, quanto tempo isso dura? Pegue seu Bitcoin e coloque em escala com um custodiante. Um custodiante de nível institucional. Você paga 10 pontos base. Você conhece pelo SAB a primeira lei do dinheiro. Isso significa que você vai durar 1000 anos. O custodiante pode não durar 1000 anos. Mas isso não importa porque você pode mover o Bitcoin todo ano ou a cada década. E você pode ficar um passo à frente dos zeladores falhando. Você não pode teletransportar um prédio. Você não pode se teletransportar para o King Ranch. Sabe? E o Bitcoin é essa coisa que você pode mover. Então você guarda a sua Você vítima. pode custodiar seu Bitcoin por cerca de 1 ponto base por ano, assumindo que você compre um bom hardware, carteira de hardware, dispositivo de assinatura, e passe um dia, um ano. Fique de olho nisso. Agora você tem um ativo de 10.000 anos. E o que acontece se você der isso para IA? Bem, uma IA ou um programa de computador pode manter essas chaves privadas pelo custo da eletricidade. Você tem um ativo para os próximos 100.000 anos. As IAs vão querer o Bitcoin se tiverem a escolha entre possuir o Bitcoin e possuir a fazenda no Texas. Ou o bar. Ouro. Possuindo o peso argentino. É bem óbvio Eles vão o que... querer. E você pode ver aqui o porquê. Os ativos digitais são uma classe à parte. É quando você Combine-os com puder, todos outros os... ativos que você pode usar como capital. Você pode ver... Fora do comum. Tudo mais está no domínio de 30, 40, 50 anos. E você está no domínio de 1.000 a 100.000 anos. É um avanço na preservação de capital, mas torna-se uma revolução na economia. Se você quiser ser rico, negocie com sabedoria. E aqui está um princípio muito simples. Troque o temporário pelo permanente. Você sabe, troque seu sorvete que está derretendo para o peso para o dólar para a terra e a terra para o Bitcoin. Troque a moeda pelo capital. Troque algo frágil por algo resiliente. Troque algo local por algo global. Troque algo físico por algo digital. Troque a segurança pela mercadoria. Troque a mercadoria pela escassez. Você não vai errar indo nessa direção. Então vamos falar sobre algumas grandes negociações na história. Algumas negociações de trilhões de dólares. Os holandeses entendiam o poder naval, entendiam de navios, tinham milhares deles. Compraram o melhor porto do Novo Mundo. Algumas centenas de dólares em bugigangas de plástico e teixo.
Isso vale 2,5 trilhões de dólares hoje. Foi um investimento que retornou 6% por 398 anos. 0,5 bilhões de vezes. Volte. E se você pensar bem, vai questionar por que eu daria o melhor porto da América por um monte de têxteis, plástico e vidro, mas as pessoas que venderam isso para eles não entendiam o poder naval. Se você não entender o motivo de querer a propriedade, você não vai valorizá-la. Napoleão queria passear pelo velho mundo e Jefferson queria expandir no novo mundo. Então a França vende a Louisiana para os Estados Unidos por 15 milhões de dólares em 1803. Os 15 milhões de dólares provavelmente duraram alguns meses alimentando o exército francês. Acabou. Jefferson entendeu isso. Ele conseguiu 27% dos Estados Unidos. É um retorno de 800 mil vezes. Vale 12 trilhões ou mais, valerá mais. Jefferson tinha uma visão, assim como este homem. Seward pagou 7 milhões de dólares pelo Alasca 2 anos após o John D. Rockefeller está tentando começar uma empresa de petróleo. Hoje, há 1 trilhão de dólares em petróleo sob o Alasca. É um retorno massivo. Por um pedaço de papel. Quanto vale o capital digital? Pegue os 450 trilhões de dólares e multiplique por 3%. Esse é o seu custo de entropia ou seu custo de inflação. Custa ao mundo 13 bilhões e meio de dólares por ano para enfrentar esse desfile de desgraças enquanto tentam preservar sua riqueza. Se você aplicar uma relação preço-lucro de 20, como se valoriza uma empresa ou um título de longo prazo, isso vale 270 trilhões de dólares. Então, o capital digital vale de 10 a 20 a 15 trilhões por ano e vale centenas de trilhões de dólares. Confere a realidade. Ele está cheio de besteira. Bem, o capital digital está rendendo 55% nos últimos 4 anos. Capital financeiro, o melhor do mundo é o título, é menos 5%. Imagine capitalizar sua empresa ou seu país com menos 5% ao invés de mais 55%. Está funcionando, obviamente. E agora vamos voltar ao meu gráfico aqui. Podemos ver a riqueza global assim e vemos o pequeno Bitcoin, sabe, no canto esquerdo. Mas o que está acontecendo? Aqui está a minha previsão macro para o Bitcoin. Ela vai até o ano de 2045. O que eu acho que vai acontecer? Bem, eu tenho um cenário pessimista e um otimista. Mas o que eu acho que vai acontecer é uma taxa de crescimento anual de 55%. Vai para 50%, 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%. Está entre 50% e 20%. Vai desacelerar gradualmente até crescer 2 vezes mais rápido que o índice S&P. E nessa taxa, o Bitcoin será 13 milhões de dólares por moeda no ano de 2045. Pode ser um caso extremo de 3 milhões. O que é Bitcoin? 7% dos ativos mundiais, então. E os outros ativos? Bem, eu realmente acho que as IAs e a tecnologia vão revolucionar o setor. Não tínhamos empresas valendo 1 trilhão e agora temos um monte de empresas valendo trilhões. Você vai ver mais, porque verá empresas com 100 mil inteligências artificiais e nenhum empregado. E elas farão o trabalho de empresas que costumavam ter 100 mil empregados. Você vai ver megacorporações, desenvolveu, você sabe, robôs de entrega e carros autônomos e uma empresa que dá um médico pessoal para 1 bilhão de pessoas sem nenhum médico na folha de pagamento. Então, é claro que o patrimônio vai crescer rapidamente. O ouro vai ser desmonetizado, a terra será menos monetizada. Mas olha, o futuro em 2045 não parece tão revolucionário, parece o de hoje. Só que o Bitcoin é visível no gráfico para você. Quando o Bitcoin for visível, esse será o caso básico. Quais são as implicações disso? Como você ganha dinheiro bem? Vamos falar sobre a estratégia individual de Bitcoin. O que você deve fazer? Faça do Bitcoin seu principal ativo de tesouraria. Converta seus ganhos excedentes para Bitcoin. Utilize crédito subsidiado. Se o governo te emprestar dinheiro, pegue o dinheiro a taxas baratas.
e comprar Bitcoin de uma maneira fiscalmente eficiente. Investir no Bitcoin, o que você não deve fazer? Não largue seu emprego. Não perca o foco no Bitcoin. Não use empréstimos com margem e negocie com alavancagem. Você será arruinado enquanto dorme em um sábado à noite. Isso não é bom. Bom, empréstimo de 30 anos por 3% garantido pelo governo na sua terra. Alavancagem noturna de 10 vezes. Então, quem é uma pessoa típica? Bem, na verdade, modelamos um indivíduo e dissemos, e se você tivesse 750 mil em ativos líquidos, e você ganhava $200 mil por ano, e vai ganhar 5% a mais todo ano, e tem uma taxa de poupança de 25%. E você pode investir $50 mil por ano. Bom, existem muitas estratégias, você pode ser o normal e fazer uma estratégia normal com portfólio diversificado. Você pode ser um 10%er e colocar 10% dos seus ativos em Bitcoin. Você pode ser um maximalista de Bitcoin e colocar 80% dos seus ativos e 80% dos seus ganhos em Bitcoin. Você poderia ser um maxi duplo. Isso é quando você basicamente pega um empréstimo extra de $250 mil contra a casa. Então, o triplo máximo é você financia a casa com Bitcoin, você compra Bitcoin, você converte todos os seus ativos para Bitcoin e se muda para uma jurisdição de impostos baixos, onde você realmente pode evitar alguns impostos e investir mais 50 mil em Bitcoin, talvez em Singapura, Emirados Árabes Unidos ou algo assim. Qual é o resultado? Bem, este é o resultado. O Norm acaba com $8 milhões em 21 anos. O BT, o 10%, vai mais do que dobrar e o máximo termina com 100 milhões. O duplo maxi 150, o triplo maxi 214 milhões. Você pode ver o poder da alavancagem e a escolha é sua. E você também pode ver, sabe, são 15,9 Bitcoin. Você sabe, 6,25 Bitcoins vão te deixar rico. Vamos falar sobre corporações orvalhadas. Converta seu capital para Bitcoin, converta seus fluxos de caixa para Bitcoin, emita ações para comprar Bitcoin quando for vantajoso, emitir dívida com BTC quando for criado. Não desperdice seu capital com dividendos tributáveis, não entregue seu capital com recompra de ações, não dilua os seus acionistas com MTA arriscadas e caras. Aqui está a nossa corporação típica, $100 milhões de fluxo de caixa, $1 bilhão de valor empresarial. Está crescendo, está gerando muito fluxo de caixa, o preço da ação é $100. E agora a questão é, qual é a sua estratégia? Norm, Maxi, Double Maxi, Triple Maxi? Bem, os normes vão ficar bem, você terá um preço de ação de $1.200, mas apenas uma alocação de 10% dobra isso. O máximo que ele vai, quase 8 saídas, o dobro maxi, 17 mil reais em ações, o triplo maxi é 28 mil. Que tipo de empresa você quer administrar? Checagem da realidade. Esta é uma estratégia tripla maxi em ação agora. Isto é microestratégia. Vão ser 48 meses no dia 10 de agosto deste ano, desde que começamos essa jornada. 48 meses e você sabe se você está administrando uma empresa e há 300 milhões de empresas por aí. Se você estiver administrando uma empresa e pensa que pode fazer o que Microsoft, Apple e Google fazem, então, bom para você, você pode conseguir de 20% a 25% de ARR se quiser copiar em vídeo. Você vai vencer todo mundo. Mas acho que agora, nas salas de reunião da Microsoft, Apple, Google e Tesla, eles estão preocupados em copiar a NVIDIA. E a ironia é que é fácil copiar a microestratégia. Eu acabei de te dar o manual. É simples. É assim que isso se multiplica em 4 anos.
Certo, 4 anos fazendo isso te levam a um aumento de 1.300%. Então, em resumo, construa uma estrutura de capital forte, evite práticas financeiras dilutivas. Vamos falar sobre uma instituição. Você tem uma igreja, uma instituição de caridade, a doação de Harvard, sabe, qualquer organização sem fins lucrativos. O que você deve fazer? Modifique seu estatuto para investir em BTC. Realocar de ativos de curto prazo para ativos de longo prazo. Você sabe que não investiria em casquinhas de sorvete, então não invista no peso. Mas por que você está segurando instrumentos financeiros de 20 anos, não tenha de 50 anos, instrumentos de terra física? Por um instrumento milenar. BTC é o custo do capital. Não o S&P. O S&P é 13%. BTC é 55%. Certo? Pense em 55% como seu custo de capital e depois use alavancagem inteligente. Ok, aqui está o nosso modelo. Uma carteira de $1 bilhão. Você quer ser um norme, um maxi, um triple maxi aqui. No máximo, acabamos de dizer, para colocar 100%, no máximo duplo e máximo triplo. Pegue 10% de alavancagem. E é isso que acontece. Você começa com $1 bilhão e em 21 anos terá 5 bilhões dessa enormidade e se dará os parabéns falando. Que bom trabalho você fez gerenciando o fundo. Mas poderia ter sido 300 bilhões. Poderia ter sido 100 vezes. Não é tão difícil, muito simples. Agora vamos falar sobre a riqueza das nações. Este é o interessante. Qual é a estratégia nacional para o Bitcoin? O que fazer e o que não fazer? Bem, realoca seu tesouro de ouro e títulos que são ativos de curto prazo para um ativo de 10 mil anos. Emita moeda para comprar Bitcoin, emita dívida para comprar Bitcoin, incentive a posse de Bitcoin com leis favoráveis. Proteger a autossoberania para indivíduos e empresas e suporte a integração com o sistema bancário do seu país. Estes são os fazeres. E os não fazeres? Não adote políticas hostis ao Bitcoin e aos seus detentores. Esta aqui não é complicada? Agora vamos supor que você esteja em um país endividado, você está realmente endividado, você está operando com um déficit. Eu poderia nomear esses países, mas não vou fazer isso. Só vou dizer, você deve muito dinheiro. Aqui estão suas estratégias. Você é um norme, um 10%, um maxi, double maxi ou um triple maxi. O maxi é você colocar 1/3 do seu tesouro nisso. Um double maxi de 65%. E ser um triple maxi é colocar todo o seu tesouro nele e começar a emitir dívida. Para aqueles que realmente conseguem ler certo, a mensagem implícita disso é: o primeiro país a comprar Bitcoin emitindo sua própria moeda ganha. É simples, você imprime papel. Lembra aquele cheque do esgoto? Você emitiu o cheque. Eles diriam, bem, você sabe, você poderia reclamar. Ah, não pudemos pagar. Foi 2 anos após a Guerra Civil, o país estava falido. Milhões de pessoas estão mortas. O Sul está em ruínas, o Norte está irritado. E esse cara, Seward, tem a ideia de comprar tundra gelada, muita dela, de uns russos que queriam o papel. Ok. As pessoas já fizeram coisas em situações piores. Mas você pode ver aqui que a estratégia enorme é você dever 3 trilhões de dólares. Você não está indo a lugar nenhum. A estratégia Maxi paga a sua dívida. A estratégia Double Maxi te deixa rico. A estratégia Triple Maxi te deixa muito rico. Por quê? Porque você está comprando a propriedade que todos vão correr atrás em 100 anos. E você só vai lá e compra agora. Tipo, o petróleo padrão não era nada. Não havia gasolina, não havia automóveis, não tínhamos locomotivas, a diesel em 1867. Nós inventamos todas essas coisas. Mas o bom senso diz, eu posso comprar algo que é equivalente a cerca de 1/5 do tamanho da nação por alguns dólares. Por que eu não pego logo?
Estratégia de Bitcoin para países estrangeiros ricos. Digamos que você tem muito dinheiro, sabe? Talvez você seja a Arábia Saudita ou a Noruega e você ganhe muito dinheiro. Bem, qual é a sua estratégia? Quer ser um norme, um maxi, um double maxi? Um maxi coloca 25% do seu dinheiro em Bitcoin. Um triple maxi vai 75% e converte seus excedentes em Bitcoin. Aqui está o que acontece. Você fica insanamente rico. Trilhões de dólares de riqueza, mas você sabe que mais do que isso fortalece seu 50 trilhões ou mais de capital digital que ninguém pode tocar. Você sabe que eles não podem roubar, certo? Eles bombardeiam seu país, invadem suas fronteiras, mas não conseguem o Bitcoin. Certo, isso é bom para sua segurança financeira e sua segurança nacional. Mas note, se você for à Arábia Saudita ou à Noruega e seguir a estratégia triplo maxi, Saylor diz que é muito fácil fazer, mas são 4,2 milhões de bitcoins que você acaba tendo no final dessa linha. Isso significa que não há muito espaço para os triplo maxis. Não no nível de Estado-nação. Vai haver uma oportunidade, talvez duas, em algum momento. Isso é uma chance para quem age rápido. Você pode ter muitas famílias maxi-triplas e muitas corporações maxi-triplas, mas não há muito espaço para maxi-triplo. Nações. E vamos olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um caso especial. Bem, as regras ainda são as mesmas, né? Compre Bitcoin, venda o papel, livre-se do seu ouro. Vá para o longo prazo e os não faça ainda são os mesmos, não incomode os bitcoiners. Não envie a indústria para o exterior, não envie o capital para o exterior, mas qual é o nosso caso básico aqui? Bem, nós pensamos que IA e novas tecnologias vão impulsionar o crescimento. Quer dizer, o que você sabe, vou supor, que os Estados Unidos serão administrados por executivos competentes que vão aproveitar a tecnologia e realmente tirar proveito da inteligência artificial. E nós vamos criar carros e robôs automatizados. E você sabe, sites com bilhões de usuários que oferecem contabilidade, aconselhamento jurídico e médico gratuitos. E tudo isso vai fazer nossas receitas crescerem mais rápido do que nossas despesas. E, eventualmente, chegaremos ao ponto em que as taxas de juros vão cair. Mas a questão é, qual é a estratégia dos Estados Unidos para o Bitcoin? E poderíamos ser normes. Você poderia ser um 10%, isso é tipo comprar 500 mil Bitcoin. Você pode comprar 1 milhão de Bitcoins, um duplo maxi são 2 milhões de Bitcoins, um triplo maxi são 4 milhões de Bitcoins. E então começar a varrer o excedente da nação quando entrar em Bitcoin. E as consequências? Bem, se você é uma pessoa comum, sabe, se você é uma pessoa comum e tem grande crescimento de produtividade e tecnologia brilhante, e os robôs fazem todo o trabalho por nós, você ainda vai estar endividado. Simplesmente não vai piorar muito. Quero dizer, isso vai nos salvar. Precisamos disso. Se você for um maxi, vai quitar metade da dívida. Se você é um double maxi, você tem um excedente. Então, Bitcoin não é a solução para todos os nossos problemas. É a solução para metade dos nossos problemas. E o ponto importante é que a outra metade é muito complicada. Eles vão levar muita gente e energia, mas essa metade é simples. Isso é algo muito fácil de resolver metade dos nossos problemas. Então, Bitcoin é a Manhattan cibernética. Centenas de trilhões de dólares em capital vão para lá. Vamos desmonetizar a tundra russa, o mercado imobiliário chinês e tudo na África. E todos os prédios péssimos, tudo o que alguém comprou que não precisava está sendo desmonetizado. Você compra um Bitcoin e tem que pagar um prédio, ou se não, um boulevard ou até o bairro inteiro. São apenas 276 ao terceiro. É isso que você está vendo agora. E vou te deixar com uma citação. Satoshi Nakamoto, expulso da rede Bitcoin em 3 de janeiro de 2009. No dia 17 de janeiro de 2009, 14 dias depois, 16 meses antes do dia da pizza, quando Bitcoin não valia nada e não iria valer nada por um ano,
Satoshi Nakamoto disse que faz sentido pegar um pouco caso isso vingue. Se pessoas suficientes pensarem da mesma maneira, isso se torna uma profecia autorrealizável. E nunca palavras mais sábias foram ditas. Você está olhando para uma prova de $1 trilhão. Mas ainda tem 1000 vezes mais por vir e você tem muito mais informações ao seu alcance. A escrita está na parede. Bitcoin é o futuro do capital, é o futuro do dinheiro. Pode fazer sentido adquirir um pouco, porque pegou... Thank you.